Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez e vamos crer naquilo que Deus diz a nosso respeito. Queridos, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que sempre nos dá a vitória. E com certeza Deus tem vitória para nós. E aqui no livro de Miqueias capítulo 7, a partir do verso 18, ele diz algo muito importante para a nossa vida. E nós precisamos tomar posse. Miqueias 7, verso 18. Quem é Deus? Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés os nossos iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Olha bem, Deus quer demonstrar na nossa vida a sua misericórdia. Deus deseja profundamente, amados, perdoar os nossos pecados. O que o pecado faz na vida do homem? O que a iniquidade faz na vida do homem? O pecado, ele traz miséria. O pecado, ele abre a porta da nossa vida para que entrem demônios, entrem obras malignas. O pecado, queridos, ele traz enfermidades. O pecado, queridos, ele nos deixa vulneráveis para todo tipo de coisas ruins entrarem na nossa vida. E a Bíblia diz que o pecado também, ele traz divisão, ele levanta um muro que nos separa de Deus. E quando o homem não tem Deus, queridos, olha, esse homem não tem nada, porque Deus nos criou, Deus nos formou. E Deus, ele planejou grandes coisas para a nossa vida. O Salmo 139 diz que o Senhor, ele criou e determinou, ele escreveu todos os nossos dias antes que alguns deles existissem. Então a Bíblia diz claramente, todos os nossos dias foram escritos e eles foram determinados pelo Senhor antes que eles existissem. E Deus deseja, amados, que esses dias, que aquilo que ele escreveu e que aquilo que ele determinou se torne realidade na nossa vida. Deus não criou o homem para a calamidade, não criou o homem para a morte, Deus não criou o homem para a enfermidade, Deus não criou o homem para a miséria, Deus não criou o homem para viver debaixo da opressão, Deus não criou o homem para a tristeza, para o ódio, Deus não criou o homem para viver uma vida miserável, mas Deus criou o homem para estar ao seu lado, para assentar ao lado do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor tira o homem do pó, do monturo e o coloca entre príncipes. Deus quer nos colocar numa posição nova. E às vezes hoje nós nos sentimos tão humilhados, tão envergonhados, tão invadidos, tão saqueados. E Deus não tem isso para a nossa vida. E muitas vezes as coisas ruins que têm acontecido conosco é porque há pecados que precisam ser confessados e perdoados pelo Senhor. O primeiro pecado, o pecado mais sério na vida do homem é o distanciamento do homem de Deus. Quantas pessoas hoje deixaram de buscar o Criador, voltaram as costas para o Senhor. Quantas pessoas hoje não dão o devido valor ao Senhor, queridos. É o momento de você falar, Deus, perdoa o meu pecado da frieza, da indiferença, do distanciamento do Senhor. E fala, Deus, eu quero estar mais próximo de Ti. Eu quero aproximar do Senhor. Quando Jesus veio a esse mundo, a primeira coisa que Ele fez, sabe o que foi? Escolheu 12 discípulos para o seguir. E a expressão que a palavra do Senhor nos usa, quando Jesus encontrava uma pessoa, Ele dizia a ela, vem e segue-me. Ou seja, Deus veio para aproximar o homem dele. Deus veio para quebrar toda divisão, toda separação. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1, a Bíblia diz que agora nós temos paz para com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz também que toda barreira foi removida. Jesus veio nos levar novamente ao Pai, através do sacrifício, através da sua morte na cruz. Ele perdoou todos os nossos pecados. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados às vezes de corrupção, de imoralidade, de violência, pecados na mente, no coração, pecado contra pessoas e contra Deus, quando nós pedimos, Ele nos perdoa.
e Ele nos lava, e Ele nos dá a vitória. E Ele nos dá acesso a todas as bênçãos, aos tesouros que Deus preparou para a nossa vida. Há um tesouro que nós não tivemos acesso ainda. Em Isaías 45, verso 1 até o verso 3, a Bíblia diz que o Senhor revelaria os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Queridos, há uma riqueza em Deus que está encoberta aos nossos olhos. Há uma riqueza em Deus que é nossa, é uma herança. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo das promessas de Deus. Jesus, sim, Ele já herdou as promessas de Deus, não é verdade? Jesus está sentado à direita do Pai e Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus herdou a herança de Deus de que maneira? Ele recebeu o poder de Deus, Ele recebeu o Espírito Santo do Senhor, Ele recebeu a autoridade de Deus, por isso que Ele orava com os mortos ressuscitavam, por isso que Ele punha a mão sobre os cegos voltavam a ver, Ele colocava a mão, né, sobre aqueles que estavam oprimidos, eles eram libertos. Então Jesus herdou, mas a Bíblia diz que não só Ele herdará, mas nós também herdaremos, né? Não só Ele herdou, nós vamos herdar também, queridos, porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros. Romanos 8 fala isso, lê lá depois, Romanos 8 diz que nós somos co-herdeiros com Cristo da promessa. Jesus já herdou, agora chegou a nossa vez. E Jesus vem nos dar o caminho, vem nos ensinar, e Ele nos chamou para si. Mas isso acontece quando nós pedimos perdão, quando nós aproximamos de Deus. Aí nós vamos herdando como Jesus herdou. Porque a Bíblia diz aqui que o Senhor, não há Deus semelhante ao Deus que perdoa a nossa iniquidade. É verdade, Deus perdoa todos os nossos pecados, né? Deus tem essa graça, esse amor profundo. Às vezes o homem leva anos para perdoar alguém, para limpar o coração, na verdade, né? Perdoar de uma situação, de uma ofensa, de uma ferida. Às vezes a pessoa leva anos, às vezes carrega a vida inteira uma ferida. Você que está vivendo hoje, talvez você está carregando uma ferida há vários anos contra alguém, mas Deus não. Deus, quando se aproxima dEle, quando você chega diante do Senhor, imediatamente Deus nos perdoa. Então volte para o Senhor, queridos. Lave o teu coração. A Bíblia diz que o Senhor, Ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha bem, Ele não lança os nossos pecados na superfície do mar, onde você vai lá e pode buscar novamente, você vê o pecado na superfície. Não, Deus lança lá na profundeza do mar, no lugar mais profundo, onde ninguém mais pode chegar e aproximar. Queridos, os nossos pecados foram lançados em Cristo Jesus. A iniquidade foi tirada. O diabo não tem autoridade e acesso à sua vida mais. O diabo não pode te acusar, ele não pode te prender mais, a enfermidade não pode segurar a sua vida, a opressão, porque os seus pecados foram perdoados. Mas peça perdão a Deus e você vai receber isso. Então vamos orar agora. Feche teus olhos. Querido Pai, perdoa os nossos pecados, cada vida que está aqui agora, os pecados cometidos contra pessoas, contra si mesmo, Deus, contra o seu corpo, contra a sua mente, pecado cometido contra ti, pela blasfêmia, pelo distanciamento, pela frieza, pela indiferença em relação à sua pessoa, Pai. Pai, perdoa essa vida que está nos vendo agora. Que a graça do Senhor entre nesse coração agora e que as promessas do Senhor, que a herança que o Senhor preparou, Deus venha para essa vida. Abençoa, nós oramos essa vida, curando, salvando e libertando. Em nome de Jesus. Amém e amém.